iniciar a nossa segunda parte. Hoje é dia 24/06. Nós encerramos o nosso lar. O primeiro livro da série André Luiz. Eu estou finalizando uma preparação de um encontro sobre conhecimentos posteriores a respeito da cidade Nosso Lar, das pessoas que estão envolvidas, das almas que estão envolvidas no projeto André Luiz. Essas revelações foram feitas pelo próprio Chico Xavier aos companheiros de jornada dele. E isso foi revelado posteriormente. O Geraldinho, sobrinho, neto do Chico, escreve isso em algumas lives. Eu estou compilando isso, as revelações do Geraldinho e de outras. E talvez no próximo encontro eu traga isso para nós vermos. É muito lindo o projeto de espiritualidade que está se realizando na Terra agora. É maravilhoso as revelações a respeito. Todo o plano da espiritualidade para sustentar o trabalho do Chico Xavier é monumental. É uma dimensão de planos espirituais de 500 anos. Não é coisa de 10 anos, é de 500 anos. Então essas revelações são muito lindas, né? E o intuito de trazer isso para nós não é por questão de curiosidade. Por exemplo, o Chico revelar que André Luiz foi Carlos Chagas. Chico Xavier revelou isso. Não sou eu. Principalmente ele. Então, se você vai estudar a biografia de Carlos Chagas, inclusive o Chico fala de outra encarnação anterior dele, você vai sentir, esse é o objetivo de saber isso, não apenas aquela curiosidade vazia, o André Luiz foi Carlos Chagas, não é só isso, é sentir o desenvolvimento de um plano que se desenrola, né? E as pessoas estão envolvidas nesse plano, óbvio, sem saber. E a magnitude desse plano, a dimensão da obra de André Luiz, o combate que os próprios espíritas fizeram à obra de André Luiz, a resistência, a mudança, toda mudança traz resistência. Então é isso que eu quero trazer para vocês, que vocês estão, a maioria de nós aqui, já tem algum conhecimento de espiritualidade, já leram o Nosso Lar, assistiram o filme. Agora você vai tomar conhecimento do backstage, do que tem por trás disso, né? Desculpa a palavra em inglês aí, mas como é que chama o backstage? Coxias, Coxias. O que está por trás das cortinas, né? Bastidores. Os bastidores. Obrigado. Os bastidores da vida espiritual. Eu estou falando de séculos. Então, revelações maravilhosas sobre quem foi Chico Xavier, as reencarnações dele. Só uma para aguçar a curiosidade de vocês. Chico Xavier foi João Evangelista, discípulo do Cristo. O Evangelho fala o bem-amado do Cristo. Ele foi o único apóstolo que acompanhou o Cristo até na cruz. O único. Sabiam disso? O Chico. Que alma que é o Chico Xavier? Chico Xavier reencarnou teve uma primeira reencarnação
primeiro nascimento, em 1909, nasceu e morreu um ano depois. Aí nasceu de novo em 1910. Sabiam disso? Ele revelou isso. Porque o corpo físico dele, depois que nasceu, a espiritualidade percebeu que o cérebro não tinha a formação adequada para o trabalho dele, das glândulas e tudo mais. Você sabe que a mediunidade ela é física, tem que ter correspondência física na glândula pineal, na glândula pituitária, em outros centros que a gente nem sabe ainda. Então ele precisou morrer e nascer de novo. Bom, então eu estou antecipando isso para deixar vocês todos acesos, interessados em conhecer o que tem por trás, né, nos bastidores da nossa vida. Nós estamos sentados aqui agora, estamos aqui em 15 pessoas, 12 pessoas. E quantas almas estão aqui? Né? A resposta é ixi. Quantas almas estão aqui? Que estão aqui com o mesmo objetivo nosso, aprender, se fortalecer. Então eu vou trazer esse trabalho, que vai ser em imagens. Estou pesquisando a vida de Carlos Chagas, um grande brasileiro, uma grande alma. Então nós vamos ter que, nessas conversas, eu vou voltar um pouquinho no nosso lar, porque a vida de Carlos Chagas foi escondida dentro do nosso lar, está lá na introdução do nosso lar. Emmanuel fala, vocês vão procurar em vão a identidade de André Luiz. Então eles disfarçaram, né, os fatos dentro do nosso lar, para que fosse poupada a família de André Luiz. A família ainda estava do Carlos Chagas, né? A esposa estava viva, os filhos vivos, é óbvio. E naquela época, o Chico Xavier estava sendo processado pela família de Humberto de Campos, que queria os direitos autorais do livro de Humberto de Campos. Bom nome. Então, havia uma preocupação de preservar o Chico dessa turbulência toda, né, de ter que ir aos tribunais. O Chico foi aos tribunais, ele foi réu. O Chico e a Federação Espírita Brasileira teve que contratar advogado. Depois a família desistiu dessa reivindicação. Imagina se ele revela que é Carlos Chagas. Muito bom. Então nós estamos no capítulo 1, a renovação. Esse capítulo é fundamental, porque ele espelha muito o que acontece com a gente no processo de renovação. Alguns de vocês que estão aqui estão vivendo um momento de renovação, de conhecimento do mundo espiritual, né? E o André Luiz passou por isso, porque ele chegou no nosso lar, foi socorrido e ficou um ano na expectativa de visitar a família dele. Ele visitou aquelas casas, a casa do Tobias, visitou a casa de Laura, a casa, enfim. E ele tinha uma saudade imensa da família, ele tinha 2 crianças pequenas, uma saudade imensa da esposa que ele amava, do lar. Ele teve uma vida plena, um grande pesquisador. Então é impossível você sair de uma vida assim, que você está vivendo durante meio século, 50 anos, e às vezes até mais. É impossível você substituir isso de uma hora para outra. É impossível você sair desse suporte emocional da tua família e colocar outra coisa no lugar. A gente não consegue fazer isso. É impossível. Você ficou 50 anos, às vezes até mais, 70 anos. Então, uma das maiores dores do recém-desencarnado é esta separação dos seus entes queridos. Então, por mais que você conheça a espiritualidade, que você saiba da vida no mundo espiritual, você vai passar por um momento de sofrimento.
de melancolia, de tristeza. Até que você começa a reconstruir essa história toda. Durante a vida da gente, a gente tem episódios assim, são as perdas, né? A perda de ente querido, a separação de entes queridos, né? Enfim, e você sofre. Então imagina esse rompimento total. Então foi isso que aconteceu com o André Luiz. Ele estava no mundo espiritual, sofrendo a inquietude da distância da esposa que ele amava, Zélia. Né? Eu vou trazer a fotografia da Zélia para vocês conhecerem, né? Das crianças. Né? Essa inquietude preenchia a alma dele. E essa inquietude era acompanhada de uma esperança, de revê-los, de poder cuidar deles, de saber que você ainda é amado, que você ainda é querido. É óbvio que isso alimenta a gente, né? Imagina uma situação assim, por exemplo, eu passei por essa situação. Você se aposenta, né? Sai da tua empresa, onde você passa melhores horas do dia, 8 horas lá dentro, né? Quando você vai para casa, você já está cansado. As melhores horas do teu dia está dentro da tua empresa, né? Agora, felizmente, surgiu o home office, então isso aí vai diminuir. Mas quando havia uma preocupação muito grande na década de 90, que eu me aposentei, de cuidar antecipadamente da aposentadoria. Então havia um serviço, geralmente era feito por psicólogos, assistentes sociais, né, que te preparavam para você deixar os vínculos afetivos do teu ambiente de trabalho e ter uma vida nova. Por que acontecia isso? Porque foi observado que havia muita doença nos recém-aposentados, processos depressivos, processos degenerativos. O indivíduo aposentava, criava um tumor e morria. Eu vi isso em companheiros meus. O indivíduo durava 4, 5 anos, de repente aparecia notícia: fulano está fazendo tratamento para câncer. Então havia essa preocupação devido a um rompimento, olha só de ambiente de trabalho. Imagina a morte. Eu me lembro que quando eu estava me aposentando, alguns colegas se aposentaram antes. Eu me lembro de um que chegou no nosso ambiente de trabalho, na época era um ambiente bem aberto, assim, várias mesas, tudo. E cada um tinha uma mesa e um computador, como é hoje, né? Não sei se ainda é, mas deve ser. Naquela época já era assim, não faz tanto tempo. E eu lembro do colega que chegou, ele saiu, quando o indivíduo aposenta, ele sai e vai viajar. Depois ele volta para casa, viaja de novo. Volta para casa, viaja de novo. Aí cansa de viajar. Aí um dia da saudade ele vai lá na sala. Ele entrou na sala assim e falou: quem ficou com a minha mesa? É meu computador. Ele estava curioso de ver a mesa dele, o computador dele. Nunca esqueço disso. Quem ficou com a minha mesa e meu computador? Que o cara aposentava, como se o computador fosse bom, todo mundo queria. Tinha uma fila para pegar o computador do cara. Bom, quando o cara morre, deve ter uma fila para pegar outra coisa. Vai lá. Então essa inquietude de encontrar a Zélia preenchia o André Luiz. Vou voltar lá, né? E ele se sentia assim, com uma estrutura de suporte emocional na família. Quando ele foi lá e presenciou aquilo que nós vimos na última live, na penúltima live, as 2 últimas, que a mulher já tinha trocado tudo, tirou até a fotografia da parede, que estava ela e as crianças, e ele. Né? Sabe que foi um choque muito grande, né? Ele disse que ele se sentiu como um caramujo cuja casca foi quebrada. Ele cita essa palavra aqui, alvião. Se vocês forem ver o que é alvião, eu também não sabia. É aquela machadinha pequenininha que tem uma enxada numa ponta, picareta na outra, né? Que é de mão. Então foi aquela coisa de quebrar pedras. E ele foi quebrado por aquilo ali, né? Com um alvião. Né?
Então, quando quebrou a casca, ele ficou órfão dos afetos terrenos. O que dá essa orfandade? Que sentimento que dá? Vazio, tédio. Então, por mais que você tenha amigos na espiritualidade, tá aqui fulano, tá aqui, ele encontrou a mãe dele de novo, vocês lembram? Então, por mais que você encontre essas pessoas, você chega lá, chega na espiritualidade, encontra a Elô, encontra a Rosane, a Janice, tudo. Por mais que isso te preencha, você sente saudade da família, né? Bom, então isso aí foi muito forte para ele. Ele entrou então num processo de vazio, processo de tédio, né? Devido à ausência dos afetos terrenos, né? Ele tentou preencher isso, né? Transformando aqueles vínculos. A minha mulher não é mais minha mulher, os meus filhos não são mais meus filhos, todos os seres humanos formam a minha família, vocês se lembram disso? Mas isso é teoria. Na hora da vida prática, isso aí é a verdade, mas não é ainda uma estrutura de consciência em você. Ela é só uma teoria para você. Então alguém chegar para você e falar: Fernanda, todas as mulheres do mundo são tuas irmãs, todos os homens são seu pai. Você fala: não, tá legal, acredito nisso, mas eu não sinto nada. O problema é o sentir, não é o saber. Né? Oi, Adriano. Eu vi o caramujo, né? Aí eu lembrei da caverna de Platão. Perfeito. Porque ele estava inserido numa realidade, a consciência dele era aquilo, né? Então quando ele ressignificou, é como se ele saísse dentro da caverna e visse o todo como era muito mais amplo, né? Exatamente. Mas não preencheu a saudade da caverna. Muitos voltam para a caverna, saem da caverna. Ele está falando do mito da caverna de Platão. Né? Ok? Então vou fazer uma revelação para você, em consideração à tua pergunta. Chico Xavier foi Platão. Não pensa que isso é invenção, não. Vocês vão ficar chocados. Tá? Vocês vão ficar chocados quando descobrir que 10 sábios gregos eram a banca, sabe que as bancas de tese? Era a banca que estava acompanhando André Luiz nas obras de André Luiz. 10 sábios gregos, entre eles Sócrates. São os mesmos sábios que assessoraram Allan Kardec para escrever o livro dos Espíritos. Lá aparecem vários sábios gregos. Fénelon, Sócrates. Bom, para vocês terem ideia de onde nós estamos, a bênção de onde nós estamos. Então esses vínculos emocionais não foram substituídos. O Clarencio, o Lísias, o Tobias, aquela turma toda lá do nosso lar, não preencheu o coração da André Luiz, estava em tédio. Eu quero frisar que o nosso tema hoje aqui é tédio. Vocês conhecem? O que o André Luiz fez? O que a turma disse? Vai para a natureza, vai dar uma volta no mato, vai subir na pedra. Vai subir na pedra, vai ficar lá. Tudo bem, o André Luiz sentiu isso. Ele sentia que até o olhar dele para a natureza era outro. Ele diz aí no livro que o ruído das asas dos pássaros, né, o rufar das asas dos pássaros, preenchia a alma dele de alegria, mas não substituía. Tá? Não substituía. É um socorro para amenizar, mas não substitui. A natureza é outra. A natureza da emoção é outra. Né? Estão percebendo como a alma humana é complexa em termos de relacionamento? Então, alguns de vocês são terapeutas, estão fazendo curso para terapia, estão tratando as pessoas, lidando.
vocês têm que perceber isso, né? A relação humana é o alimento principal. Você tem que estar bem na relação humana. Se ela não estiver legal, nada substitui. Eu vou fazer shiatsu, vou fazer uma massagem, eu vou viajar. Você quer fazer um movimento interessante? Entra como voluntário numa associação. Vai se relacionar com os outros. Então a relação humana tem que ser curada pela relação humana. Esse é um princípio da homeopatia. De Hahnemann fundou a homeopatia. Sabem de quem que Hahnemann é a reencarnação? Hipócrates. Grego. Quem é? Hipócrates. É o patrono da medicina. Os médicos, quando se formam, eles fazem o juramento de Hipócrates. Hahnemann, Samuel Hahnemann, criou a homeopatia. E lá o princípio é esse, o semelhante cura o semelhante. Veneno de cobra, cura a mordida de cobra. Bom, então a natureza ajudou, mas não resolveu. Vou repetir. Nosso tema hoje é o tédio do rompimento das relações. É inevitável em todo rompimento. Havia então um processo de transição espiritual em que o tédio preenchia o cálice, que era um cálice de luz, porque a alma dele tinha se iluminado, mas estava vazio. Então o que aconteceu? A Narcisa viu isso, a amiga dele. A Narcisa é aquela que foi na casa dele curar o Ernesto. Eu descobri que o Ernesto era um companheiro de trabalho do Carlos Chagas, que se casou com a esposa dele. Amigo? Amigo mesmo. O que vocês estão rindo? Ele era um amigo, o cara era amigo, depois a esposa ficou sozinha e ele foi cuidar. Normal. Pior se fosse um inimigo. Bom, quantas revelações, né? Como diz aquele desenho daquela aluna, eu quero saber. Show da aluna. Então tá lá. Então a Narcisa chegou pro André Luiz e falou: teu cálice está vazio, André. Tua alma está triste. Tua alma está triste. Então você tem que preencher esse cálice. Aí sugeriu ao André Luiz preencher esse cálice aonde? Na Terra. Porque o indivíduo recém-desencarnado, ele está com as vibrações, os cordões relacionais, todos na Terra. Ele não vai substituir tudo isso pelos cordões relacionais do mundo espiritual, os cordões relacionais novos. Vocês estudaram os cordões relacionais. A natureza tem que ser a mesma. Então ele tinha que vir para a Terra e se envolver com as pessoas na Terra. Porque a energia é diferente. A energia do encarnado é diferente. É outra natureza, outra vibração. Então ele tinha que vir para a Terra. Ele tinha que vir para a Terra. Aí ele se envolveu, foi para o Ministério da Comunicação. Quantos ministérios tem no nosso lar? 6. Né? André Luiz foi no Ministério, estava no Ministério de Auxílio, trabalhando no Ministério da Regeneração. E agora ele saiu do Ministério da Regeneração e foi para o Ministério da Comunicação. O que se faz lá no Ministério da Comunicação? Intercâmbio entre o mundo astral para cima e para baixo, com a Terra. Os ministérios são como um degrau, porque parece que começa no primeiro degrau, que é o da regeneração, depois vai para o auxílio, depois vai para a comunicação, até chegar no da união divina. Então parece que os livros, eles vão mostrando essa evolução e a participação nos ministérios cada vez mais perto do divino, é isso? Degrau não é a melhor expressão.
Porque degrau sugere uma separação, uma distância. Não existe isso. Na natureza da espiritualidade, tudo está interligado. Quem cuida da água no nosso lar? Quem prepara a água? O Ministério da União Divina. Vocês viram isso? A União Divina magnetiza a água. Aonde que a água chega? Chega em todos os cantos. Então, o Ministério da União Divina, que é o mais espiritualizado, está na tua casa. Mas para trabalhar... Aí é diferente. Para trabalhar, para você ter acesso ao Ministério, você tem que ter... Oi? Ah, chegou. Já saiu. Para trabalhar no Ministério, você tem que ter credenciais para entrar lá, credenciais espirituais. Então é como no hospital. Você chega no hospital e fala, quero falar com o diretor. Calma aí. Não, eu estou aqui na emergência, quero falar com o diretor. Você não vai falar com o diretor. Você vai falar com o chefe da emergência. Então, mas isso não são degraus. O diretor vai ficar sabendo o que você queria falar e se a tua petição for justa, ela vai ser atendida. Mas, Fernando, a hierarquia, ela faz parte da ordem. Sim, mas degrau não é a mesma. Degrau não é uma expressão adequada. A hierarquia faz parte da ordem. Está certo. Mas não transforme isso em separação. Pelo contrário. Isso simboliza mesmo. Aqui nós temos uma alma que cuida do trabalho. Que é o administrador espiritual do trabalho. Ele está aqui junto conosco. A hierarquia dele é diferente da nossa, dos outros. Mas ele está junto. A hierarquia não implica em separação, é isso que eu quero falar. A gente às vezes confunde. Hierarquia implica em separação, não? Uma subdivisão, vamos dizer assim. Eu não usaria nem isso. Não vamos discutir muito isso, mas são responsabilidades diferentes. São funções diferentes, responsabilidades diferentes. Obrigado. Mas não implica em separação. Okay? Como as vísceras. Como as vísceras. É uma boa expressão, né? Há uma hierarquia entre as vísceras? Claro que há uma hierarquia. Mas está tudo misturado. Muito bom. Então o André Luiz foi trabalhar no Ministério da Comunicação. E as pessoas que trabalham no Ministério da Comunicação são chamados mensageiros, os carteiros. Então eles tramitam entre o mundo espiritual e o mundo físico. Fazem esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. O André Luiz, ele é chamado nas obras do Chico Xavier. Eu vou trazer para vocês a foto da casa onde o Chico Xavier, durante 18 anos, psicografou as obras dele. Essa casa era um apartamento que existia no ambiente de trabalho dele. 18 anos ele psicografou ali. E várias obras foram psicografadas. E tem uma coleção de obras do espírito Ney Lúcio que essa trazia notícias, essa psicografia que era feita no culto cristão da família Joviano, que amparava o Chico, né? Era feito no culto cristão do lar, recebia as mensagens sobre o trabalho que estava em andamento. Então, vai acontecer isso, está acontecendo isso, entendeu? Eu vou trazer para vocês verem. Então, são as obras de Ney Lúcio, Sementeira de Luz, Colheita do Bem, de Emmanuel, tem algumas obras também. Bom, então, todo esse trabalho espiritual de comunicação conosco, o André Luiz veio para fazer parte como mensageiro. Ele era chamado de mensageiro. Tá? Mensageiro.
O que nós vamos ver nesse livro, então? As reuniões mediúnicas, o passe na casa espírita, tá? Os médiums que tiveram experiências na área da mediunidade e fracassaram na experiência, voltaram para o plano espiritual. Tem vários casos escritos em profunda lamentação pelo fracasso. A causa dos fracassos dos mensageiros. O indivíduo veio para ser mensageiro e fracassou. E nós vamos ver que essas causas são as causas triviais da vida. Ciúmes, ganância por dinheiro. O João de Deus. Como? O João de Deus se encaixaria no... Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. Infelizmente. Então, médiums que fracassaram, por exemplo, porque se apaixonaram pelo poder da mediunidade, começaram a cobrar, se transformaram em mercenários da mediunidade, desvirtuaram o poder que eles receberam, começaram a usar os poderes para fazer adivinhação, cobrar das pessoas, as pessoas iam lá perguntar: com quem que eu vou casar? R$500. Vou separar? R$1.000. Enfim, essas coisas assim, né? Que as pessoas que vão muito nesses videntes da sorte, né? Vão muito interessados pelas questões de relacionamento, né? De amor, de filhos, cônjuge. Enfim, nós vamos ver tudo isso, todos esses fracassos, né? E alguns de vocês que estão começando a desabrochar na mediunidade agora vão ficar antenados com os riscos que tem com a abertura dos canais mediúnicos. É muito perigoso, exige muito cuidado. E nós vamos ver isso nas obras. Tem fracassos assim, mas lastimáveis. É um capítulo 2, se não me engano, que tem vários casos, assim, coisas tristes mesmo de se ouvir, os fracassos. E vai ter os sucessos também, né? Então é uma obra muito rica. Eu costumo dizer que quando você estuda os mensageiros, você separa a tua vida entre o que você sabia do mundo astral antes dos mensageiros e depois dos mensageiros. A mesma coisa acontece no sexto livro, Libertação. Ele vai separar. Você vai saber o que é uma alma unida ao Senhor depois de ler o livro. Antes de ler o livro, você não sabe o que é uma alma vinculada ao Senhor. Você vai aprender depois que você ler o livro. O poder de você estar sintonizado com a glória divina. Você vai sentir isso quando acabar o livro Libertação, que é o livro que fala das trevas e da sombra. Então, a série André Luiz, ela tem essa grande magnitude. Você antes e você depois. Igual ao nosso lar. Você antes do nosso lar e você depois do nosso lar. Não é diferente? Não é diferente. É diferente. Teu olhar para o mundo é outro. Tua maneira de sentir o mundo é outra. Ok? Então, depois que terminar a libertação, aí vocês vão, por exemplo, num centro espírita, ou vão num centro de cura, num lugar como esse nosso aqui, que faz curas, faz trabalho de cura. Então você vai saber olhar com outros olhos. Então tá aí o convite. São quantos capítulos aí? 50? 51 capítulos. Então nós vamos levar, teoricamente, 50 semanas, o que dá mais ou menos um ano. Né? Então, lá para julho do ano que vem, nós estamos acabando essa obra, se Deus quiser, e sem máscara. Ou com máscara, não importa. Alguma pergunta? Tem no chat aqui a Maria Terezinha Teixeira Braga. Sim.
Ela só colocou que hierarquia está relacionada com a especificidade da função. Pronto. Para ajudar a gente. Obrigado, PT. A hierarquia está relacionada com a especificidade, não está implicando em separação física. Mais alguma? Ótimo. Vocês não querem fazer nenhuma pergunta? Daniel não veio hoje. Não canalizei o Daniel, não veio. Daniel não veio hoje. Não, mas os capítulos mais profundos a gente não pergunta. Só observa. Onde é que estão as revelações que do Chico, né, em relação às reencarnações? Existe um livro? Não. O Chico tinha vários confidentes. Eu não consigo pensar sem segurar isso aqui. Eu vou dormir. Imantado. Inclusive a mesma coisa, vai sofrer tédio no dia que não tiver o bastão. Eu acho que é o alvião, vocês têm que tomar cuidado. Qual é a pergunta da pessoa? Sobre as reencarnações de Chico. O Chico tinha vários confidentes. Tá. Eu conheci um deles. Eu tive a honra de apertar a mão de Chico Xavier. Eu nem sabia de quem que eu estava apertando a mão. Foi em mim. Logo assim que eu aposentei, a gente fez uma viagem para lá, 90 lá vai massa. Bom, eu visitei uma das casas de um dos confidentes, que é o Carlos Bacelli, que morava em Uberaba, e o Chico participava de culto cristão na casa dele, tem livros sobre isso. O Carlos Bacelli falava alguma coisa das revelações do Chico. Tem outros confidentes também, que aparecem na história da vida dele, mas o principal é o sobrinho neto dele, o Geraldinho Lemos. O Geraldinho Lemos, com 20 anos, 21 anos, ele se aproximou muito do Chico. Lá em 1980, 81, 82, e conviveu esse período todo com o Chico. Aí tem coisas lindíssimas que ele fala das experiências do Chico, né? Porque as experiências do Chico são assim transcendentes, né? Eu vou contar uma para vocês verem. O Chico teve duas mães, três. A primeira foi a Maria João de Deus, que faleceu com o Chico com 4 anos. Depois veio uma madrasta, que eu não lembro do nome. Depois veio a Cibele, que era um anjo divino. O Chico tinha 12, 13 irmãos, não lembro mais. A família era paupérrima, né? E a Cibele cuidava de todo mundo. No dia que a Cibele morreu, em 1930, naquela época o velório era feito em casa, em 1930. E o Chico, isso foi o dia da maior dor da vida dele, perder a mãe. Ele estava no velório, né, durante a noite. Ele teve uma visão do velório, uma visão espiritual do velório, quando vieram buscar a alma da Cibele. Ele disse que ele estava sentado na sala e apareceu um facho luminoso em formato de estrada, chegando até o caixão. E esse facho luminoso se transformou num caminho florido, bonito, até no caixão. E aí começaram a descer 12 esferas luminosas, girando pela estrada, rodando. E quando se aproximaram do caixão, as esferas se transfiguraram em anjos. E os anjos vieram até o corpo da Cibele, e nessa hora ela sentou no caixão. A alma descolou do corpo e sentou-se no caixão. Ela olhou para o Chico e viu que o Chico estava vendo ela e fez uma aceno para o Chico. E os anjos beijaram a testa dela e beijaram as mãos dela.
O Chico vendo isso, imagina. Aí, quando o anjo segurou na mão dela para levá-la, ela se transformou num anjo, igualzinho a ele. Isso o Chico contou. Então, tudo quanto é livro que tiver por aí, lindos casos de Chico Xavier, vocês compram, que tem coisa maravilhosa. Eu tenho uns 3 ou 4 comigo lá. Né? Mas são descrições, você olha assim, coisa maravilhosa. Então, essas revelações são do próprio Chico. E de algumas pessoas, tem a meia dúzia de pessoas que se escreviam para o Chico, visitavam o Chico, né? Divaldo Franco, tem casos dele. Então está espalhado isso. Não tem livro. Tem algumas coisas que tem livros, mas quem contou foi a pessoa que conviveu. Né? Fernando, não só o Chico, mas, por exemplo, quando que é que se tem a revelação das suas outras encarnações? Existe isso? Não entendi. Não ouvi. Quando que há uma revelação das suas outras encarnações? De cada um de nós? Se você toma consciência das... Isso aí depende do motivo. A revelação de vidas passadas, quando ela é feita pela espiritualidade, que se envolve em reuniões, estudos da espiritualidade, ela é sempre para o teu bem, para te ajudar. Tá? Então, quando dessa forma natural, né, da revelação chegar até você, ela é sempre para te ajudar. Então, nos trabalhos espirituais, quando você se envolve neles, muitas vezes vem, né? Algumas vezes, melhor dizendo, vem. Aí você fica sabendo disso, daquilo, né? Mas o objetivo sempre é para te ajudar. Não vale a pena você querer forçar e descobrir. Né? Fazer, por exemplo, terapia de vidas passadas. Teve uma época que isso era moda. Tinha psicólogos. Em Florianópolis sempre tinha 2, 3 psicólogos que faziam isso. Emmanuel, isso desaconselhado. Mas assim, nem no nosso lar, no caso, né, do André Luiz, não tem essa... Você vai ver mais pra frente, eu não sei em que obra que está isso. Não, é nos Mensageiros mesmo, acho que tem um capítulo lá em que uma alma comenta que ela teve acesso a 300 anos, os últimos 300 anos de sua vida. Tem muito trauma nessas vidas passadas, né? Principalmente pela época em que foram vividas. É porque a Terra era muito bruta, né? Era muito sofrimento. Então, geralmente, esses conhecimentos são feitos através de leitura. Nunca é uma vivência que você passou, porque é muito traumatizante. Entendeu? As dores são muito fortes. Então, não é uma relembrar, é só uma informação, como se você estivesse lendo. Eu fui assim, 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 aconteceu isso, assim. Não é reviver aquilo de novo. Que o esquecimento é Uma bênção. uma bênção da misericórdia de Deus, né? Então, para que a gente vai ter que ficar cavucando aquilo que ele já disse que não é para saber, não é para lembrar. Então, o principal motivo da reencarnação é te dar um delete geral, né, que nem a gente faz. Tá? Dá um delete aí, apaga o computador, volta a funcionar. Né? Dá um delete no... Como é que chama? Formatar. No HD. Dá um delete no HD. HD. Pois é, mas assim, antes de reencarnar, né, se houvesse se ele pudesse ter algum conhecimento de como, no que ele precisaria de uma evolução, como esse vazio, esse tédio esse choque que ele teve quando retornou, né? Se uma preparação ou um conhecimento
Quando você reencarna, você intuitivamente já sabe que você tem que melhorar. Se você não sabe, os teus entes queridos te dizem. Você não presta atenção. Então, quando você começa a criar a consciência, o teu caráter faz com que as pessoas que têm maior liberdade te chamem a atenção para as suas falhas de personalidade e para as tuas qualidades, né? Então, as duas coisas te são reveladas. A gente que não presta atenção no que os outros falam, né? No ambiente de trabalho, né? Essas coisas te são mostradas, né? As tuas características de positivos, os teus dons, os teus talentos vão aparecendo. Então, aí vai aparecendo a tua missão de vida. As maiores lições estão dentro da tua casa, na tua família. Então, os espíritos dizem que a escola de iluminação tua é a tua família. Então, isso você não pode esquecer nunca. Então, ali na tua família está as tuas lições de paciência, de transformar a tua agressividade em tolerância, de transformar a tua preguiça em atividade, né? O teu descuido em cuidado. E se você aprender essas lições, você está num bom caminho, né? Então não precisa de você reencarnar com um manual. O manual está ali, Sibeli, você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso. Então, o teu manual está aqui, ó. Você tem que só ler o manual. A alma tem que estar preparada para essas E geralmente o manual a gente não lê. Recebe o manual da televisão, a alma não lê. preparada, entendeu? Porque se ele veio para... Não é nem na encarnação que eu falo, é nessa situação como ele veio até os encarnados, veio até a Terra, né? Então, ele parece assim, mais preparado, esse choque todo que ele teve, esse processo que ele está passando, né? Sim. Você queria que ele estivesse mais preparado. Então, não perguntando É que eu essa estou situação. falando que eu acho assim que na pergunta dela, algumas almas vão ter acesso a essas vidas passadas, mas elas têm que estar preparadas, Sim. né? E outras almas ainda não estão preparadas e elas vão continuar na ignorância, tendo que captar, como você falou, assim. O André Luiz, essas coisas são... A alma sofre, né? Porque ela tem apegos. O apego é uma das principais causas de sofrimento. A maior é o medo, a segunda é o apego. Então a alma tem que criar esse apego, né? Daí foi que quebrou a casca do caramujo, é símbolo do apego. Então é a transmutação. Ele falou na casca do caramujo, mas a transmutação que é mais usada como exemplo é da lagarta sair do casulo e se transformar na borboleta, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, é uma coisa muito interessante, que o remédio mais forte para a dor é extraído da lagarta, é um hormônio, na hora que ela está rompendo o casulo, que a dor é muito intensa nessa transformação. Aí os biólogos descobriram que nessa hora tem um hormônio ali que eles conseguiram sintetizar, que a lagarta produz na hora de romper o casulo, a dor de romper o casulo, de abrir as asas, rasgar o corpo e abrir as asas. Aquele momento ali é um momento de muita dor para o bichinho da sede. O parto é um momento de muita dor. Então, eu acho que os momentos muito transformadores, eles têm essa marca. Com certeza, bem lembrado, né? O parto. Muito medo, muita angústia. A incerteza, né, que tu vai dar conta. Hein? A incerteza que tu vai dar conta. A angústia é incerteza. E tédio e vazio é a mesma coisa? O que vocês acham? Aqui está cheio de psicólogos. Dependendo do vazio é bom. Eu digo assim, o vazio está no tédio. Pois é, um está inserido no outro, Ele é mas um não é a conteúdo mesma do coisa, tédio. né? Então, ele tem
vários tipos de vazio, né? Como a gente faz aqui nas práticas de yoga, na plenitude tem vazio. Que vazio que é? Vazio da mente. Você está no estado de plenitude, não tem mais nada na tua mente. Mas Então, não sem é o vazio tediante. Hein? Mas não é tediante esse tipo de Esse vazio. vazio é outro. Tem até outros tipos de vazio. Mas o vazio, no tédio, ele é machucante. Vazio é muito fácil de sentir pra gente, né? Porque você está sentindo vazio agora no momento que você fica isolado. Você sente vazio de não poder ir no shopping, de não poder ir no campo de futebol, de não poder isso, não poder aquilo, que te dá um vazio. Que antes você enchia a tua vida com isso. Agora não pode mais, né? Não pode ir no show, estou falando essas coisas assim, né? Não pode isso, não pode aquilo, né? Não pode tomar cerveja com os amigos, né? Aí você fica, pô, que chato isso, não posso viajar, né? Então isso é um vazio, né? O vazio das emoções que essas atividades te traziam. Confere? Os relacionamentos com Relacionamento. Quando o indivíduo, por exemplo, é internado por causa de Covid e não pode ver ninguém, isso dá um vazio na alma muito grande. Até o fato, por exemplo, nessa situação dos enfermeiros e técnicos chegarem tudo mascarado lá na frente, tudo encapuçado, todo mundo é igual, que deve dar um transtorno muito grande na cabeça dele. Pô, tô no outro mundo, né? Me lembro que teve um hospital aí que punha a fotografia da pessoa com um sorriso aqui no peito, para você olhar, não, é a Janice. Olha, eu sou a Janice. Aí você olhava para a fotografia e imaginava aquilo na cara dela. Fizeram isso para tratar emocionalmente o paciente. É óbvio que se a emoção estiver abalada, o paciente está muito mais distante da cura. Professor, tem mais uma colocação da Maria Terezinha Teixeira. Ela diz que o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, relata experiências interessantes sobre vidas passadas, que é do autor Brian Weiss. Eu sugiro, foi muito bem lembrado, obrigado, Terezinha. Eu sugiro a vocês lerem um livro. Não só ele, tem outros também. É interessante, muitas vidas. Fernando, só mais uma coisa. Em relação ao tédio, eu vejo que assim, a nossa natureza é evoluir. E acho que tudo tem uma engrenagem, né, para funcionar e fazer que a gente evolua. E o tédio é um instrumento para te empurrar, porque quando você está estagnado, você sente tédio, né? É o vazio de você não estar avançando. E aí chega o tédio. E esse tédio é insuportável. E ele vai te fazer ir adiante. Se mexer. Tá perfeito. Eu vejo como o tédio é uma engrenagem ali para tu conseguir. Está perfeito o teu raciocínio. O tédio é instrumento de mudança. Perfeito, é isso mesmo. Ok? Então, muito bom. Nós vamos fazer o nosso encerramento. Depois do encerramento, a gente tem uma conversa com a Rosana. E está de aniversário hoje. Aí de casa. Mostra a rola. Oh. Eu vi como a gente recebe, né? Até no dia do aniversário a gente vem para o encontro. Por exemplo. Falou quem comemora muito aniversário. Porque a comemoração foi ontem e vai ser amanhã. Deu um intervalo, né? Você merece 2 comemorações. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu visualizo um raio dourado caindo sobre o topo da tua cabeça. Enche teu coração de gratidão por esta luz de agora.
e pela luz que nos acompanha a vida toda. Unimos nossos corações de todas as almas que estão aqui, centenas de almas. Nós todos nos juntamos para que a luz seja maior, para criarmos vínculos amorosos que os olhos não veem, mas o coração sente. Para nos fortalecer, nos encher de esperança, de forças, para a grande mudança em nós mesmos. Para fazer crescer as nossas asas de anjos divinos, cuja semente já está em nós. Gratidão aos mentores que nos iluminam, nos ensinam, nos protegem, criam esse ambiente. Gratidão ao Chico, André Luiz, Emmanuel, toda a espiritualidade que nos recebe e nos ilumina. Gratidão aos mestres da Índia, poderosos, que reencarnaram na Terra para trazer a semente da luz, do yoga para nós. E gratidão ao Cristo, um mestre por bilhões de anos, cuida de nossas almas. Que a paz de Jesus fique em nossos corações. Que uma luz especial, cheia de amor, desça sobre o coração da Rosane, em gratidão pela dedicação e o compromisso dela para com esse trabalho novo, para nós e para ela. Que assim seja. Um abraço para todos em casa. Obrigado pela presença. E os parabéns para a Rô. Parabéns para você.